todos, prazer imenso estar aqui com vocês. Eu gostaria primeiramente de dizer a todos que nós estamos realizando, não só o professor Durval, como todos do Legale, uma extensa rede de esforços para poder chegar todos os vídeos das aulas aí para vocês, tá bom? Digo que não ficou espetacular a imagem, né, porque aqui eu ainda tenho uma câmera em casa, ela é boa e tal, mas não é perfeita, mas nesse momento eu acredito que deva, então, satisfazer aí o seu interesse, que é o interesse de buscar o conhecimento via pós-graduação pelas nossas aulas, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, se vocês me permitirem, eu vou desfocar um pouco o olhar, ao invés de olhar para a câmera, eu vou olhar um pouco aqui para o vídeo, porque senão eu não consigo ter um posicionamento, tá? E eu peço, assim, uma especial gentileza para vocês, meus alunos da pós-graduação de Direito Imobiliário, porque essa é a primeira aula que eu gravo nesse sentido, tá? Depois nós vamos melhorando, tá bom? Mas nesse momento a gente ainda vou ter alguns erros e tal, então eu peço uma especial gentileza para vocês, a gente está gravando à distância, né? Aqui da minha residência, então eu agradeço muito a atenção de vocês e a compreensão também de vocês, tá bom? Então eu vou desfocar só um pouquinho, eu vou olhar agora só para a tela para mim poder ter um maior manejo aqui, mas é como se eu estivesse olhando para vocês, tá bom, pessoal? Bom, dito isso daí, hoje a nossa aula é sobre propriedade. Então, nós vamos agora passar lá para o slide, né? Deixa eu passar aqui, ok? Já sei. É isso mesmo, pessoal. Então, nós vamos conversar agora sobre esses pontos, né? Primeiro ponto, ponto do conceito de propriedade, tá? Nós trabalhamos um pouco esse conceito no finalzinho da aula passada, mas nós vamos agora trabalhar ele de volta, tá bom? Então, voltamos aqui ao professor Durval, eu já imediatamente vou pegar o meu Código Civil aqui, tá? E nós vamos verificar o seguinte, o que vai dizer o Código Civil sobre esse assunto? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Lembra quando eu falei que o direito das coisas ele é dividido em posse e direitos reais? Vocês lembram isso daí? E dos direitos reais, nós temos 13 direitos reais no Código Civil brasileiro. Desses 13 direitos reais, um não é imobiliário, que é o penhor, tá? Então, nós não vamos trabalhar o penhor especificamente nessa aula, tá bom? Nesse curso em especial, tá? Ele pode, por exemplo, ser objeto do curso de contratos, em que aí sim nós trabalharemos essa hipótese, mas não no curso de imobiliário, tá bom? Então, já de antemão, eu vou parar um pouquinho agora para a gente dar uma olhadinha aqui justamente nos 13 direitos reais, já começa com a propriedade, tá bom, pessoal? Já começa com a propriedade. Pessoal, vocês me desculpem, tá? Eu tentei olhar aqui, verificar se está saindo a voz, mas daqui a pouco eu vou verificar novamente, aí a gente não tem mais essa interrupção, tá bom? Então, nós vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre, então, a propriedade. A propriedade dos 13 direitos reais é o primeiro deles. Eu costumo dizer sempre o seguinte, como o contrato de compra e venda é o príncipe dos contratos, o Instituto da Propriedade é o príncipe dos direitos reais. Lembrando que a propriedade não é um contrato, né? A propriedade é um direito real. Embora a propriedade seja objeto, inclusive, de compra e venda, porque o contrato de compra e venda, que será os contratos dos contratos imobiliários, é o primeiro contrato que eu vou lecionar para vocês, não é que é o contrato de compra e venda imobiliário, você vai verificar que o domínio, que é a propriedade, é objeto de compra e venda. Tá? Mas a propriedade mesmo por si só não é um contrato, é um instituto de direito civil de direito real, tá bom? Então, o que o Código vai falar? O Código vai falar o seguinte, 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Bom, coisas importantes para se falar sobre isso daqui. Primeiro lugar, pessoal, de novo, Miguel Reale, ele tem um olhar para o proprietário e não para o possuidor, né? Lá no possuidor, ele tem um olhar
né? Ele não olha a posse, ele olha o possuidor, melhor dizendo. E aqui a mesma coisa, tá bom? Ele tem um olhar no proprietário, ele não tem um olhar na propriedade, tá? Então, especificamente, você veja que ele olha para o proprietário, ele diz que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reaver no poder de quem quer, quem justamente a possua ou detém. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui? Bom, em primeiro lugar, pontos importantes para você que está fazendo uma pós-graduação e que vale a pena alertar. Primeiro aspecto, nós vimos que a palavra mais importante que nós tínhamos da posse, qual era, pessoal? Isso, perfeito, a faculdade. E qual é a palavra-chave na posse? O exercício. Né? E qual é a palavra-chave na propriedade? A faculdade. Lembra, nós falamos na posse que a posse é essencialmente ação. Enquanto eu exercito, eu tenho posse. Eu deixo de exercitar, perco a posse. Então, a posse é um instituto eminentemente prático, real, efetivo, não documental. Né? A posse, ela diz respeito ao usar, frutificar, dispor e reaver, que são ações humanas, tá? Diferentemente da propriedade. A propriedade, você tem a faculdade. Ele já começa bem, Miguel Reale. Ele diz o seguinte: olha, aqui você usando ou não usando, você é dono, tá? Você ingressando ou não ingressando com uma ação, não você continua dono. Uma ação possessória, por exemplo, de direito de sequela. Né? Depois nós temos aqui, você frutificando ou não frutificando, né, você continua dono. Então, quer dizer, até mesmo no ato da disposição, ao dispor, você é dono. Tá? É lógico que se você fizer uma disposição por doação, que é uma disposição gratuita, ou uma disposição, por exemplo, onerosa, como no caso da compra e venda, ou na dação em pagamento, é óbvio que você vai perder a propriedade. Mas a perda da propriedade não é automática. Esse é um detalhe que vocês vão verificar muito em direito registral. A perda da propriedade, segundo até o próprio Código Civil vai dizer, só vai se dar quando se altera o nome do titular na matrícula. Você veja que, diferente da posse, que é eminentemente física, eminentemente real, ela é efetiva, ela existe no mundo aqui fora. Lá, na questão referente à propriedade, a propriedade é estritamente documental. É o seu nome na matrícula de um imóvel. Tá? E como eu enxergo? Ok, eu já entendi perfeitamente. A propriedade é o meu nome na matrícula de um imóvel. Perfeito. Aí eu entendi. Mas como é que, na realidade, eu vou enxergar o proprietário? E o código já sinaliza. Né? O proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, frutificar, dispor e reaver. Tá? Então, você veja que interessante, é um pensamento bem próprio de pós-graduação. É um alinhamento de juízo, de raciocínio que nós devemos ter, que vai te colocar diretamente dentro do Instituto. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tentar olhar a propriedade com esses olhos que nós estamos falando aqui. Tá? Que esse é um olhar bem interessante da propriedade. Em primeiro lugar, a propriedade é um fenômeno do ponto de vista imobiliário. Ainda bem que não é uma aula de direito das coisas normal, porque eu tenho que falar de caneta, de óculos, né? Então, não, aqui é eminentemente imobiliário. Então, aqui é super fácil. Seu nome está na matrícula do imóvel. Seu nome, isso caracteriza o domínio imobiliário. Isso caracteriza a propriedade imobiliária. Então, para nós, fica muito fácil do ramo imobiliário. Tem que emitir a matrícula atualizada. E quanto mais atualizada, mais seguro você vai estar de quem é a pessoa que se diz proprietário do imóvel. Titular do direito dominial, direito real. Tá? O príncipe dos direitos reais é a propriedade. Agora, do ponto de vista de olhar para o proprietário, e aí o código é muito feliz, ele vai dizer o seguinte: é a faculdade. É aquilo que a gente estava comentando no finalzinho da aula, não?
que o que acontece referentemente ao proprietário? Você veja que o proprietário compra um apartamento, não usa, é dele. O proprietário não aluga o apartamento, não tem problema, é dele. O proprietário não vende, né, não doa, não tem problema, é dele. Nem sequer ele entrou com uma ação de reintegração de posse quando o imóvel foi invadido e ele continua sendo dono. Por quê? Porque ele enxerga, o código vai enxergar como tudo isso é uma faculdade. Tá? É uma faculdade do proprietário usar ou não usar, né, desses poderes inerentes à propriedade, que são 4. Tá? Então é com esse olhar que eu gostaria que a gente prosseguisse a nossa pós-graduação, sabendo efetivamente o que é posse, não é, no seu caráter real. A posse existe, a posse você enxerga a posse imobiliária. Não é? O domínio não necessariamente, eu preciso pedir uma matrícula para dizer se você é dono ou não. Só enxergando eu não consigo, tá bom? Porque por ser uma faculdade, embora você não esteja, não é, praticando esse exercício, você continua dono, porque o seu nome está na matrícula efetivamente, tá bom? Então agora vamos lá para o nosso slide, que é o segundo ponto do primeiro slide, que são referentemente aos caracteres. Vamos lá, pessoal. Aí você vai me dizer o seguinte, professor Durval, eu vou pedir um favor para o senhor. Pois não, vamos lá. Como o senhor diz na sua aula, isso eu recebi diversos WhatsApp, então, pessoal, muito obrigado, viu? Vocês estão mandando WhatsApp, estão mandando e-mail, bacana. Estamos aqui, vamos tentar responder todo mundo e tal. Mas os maiores pedidos que eu tenho é justamente no sentido de continuar ditando. Vocês gostam, querem ter o caderno atualizado, então você assiste o meu vídeo tendo no coração a certeza de que no determinado momento eu vou parar, vou passar para você o meu entendimento para que você possa colocar então no seu caderno, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui no conceito de propriedade, eu gostaria de ditar o seguinte para vocês. E podem ficar tranquilos, tá? Que eu vou ditar mais no sentido da aula mesmo. Eu não. Essa câmera é alta, né? Mas eu estou aqui com a camisa do Ricardo, tá bom, pessoal? Gravando aqui para vocês. Fechou? Então vamos lá. O que você vai colocar aí no seu caderno? Vamos anotar. A propriedade, vírgula, segundo a legislação civil, vírgula, é eminentemente registrado, vírgula. Isto é, vírgula, somente se considera proprietário de um imóvel, somente se considera proprietário de um imóvel no Brasil quem tem o seu nome como titular de domínio no cartório de registro de imóveis. Titular de domínio no cartório de registro de imóveis, vírgula, na respectiva matrícula. Ponto. Também, vírgula, o código, no artigo 1228, trata da propriedade, vírgula, contudo, vírgula, sob o olhar do proprietário, vírgula, prescrevendo os 4 poderes do domínio e a possibilidade do proprietário de exercê-los, vírgula,
que a lei denomina faculdade. Vírgula, que a lei denomina faculdade. Ponto. Bom, fica aí então as minhas ponderações para vocês, para a gente já passar para o próximo item, que são os caracteres. Olha, pessoal, eu particularmente falando, eu sou uma pessoa que eu sou muito apaixonado por um desses caracteres que eu vou mencionar para vocês, então a gente volta para cá. E o primeiro caractere que eu vou ditar é o absoluto. Então eu vou ditar e depois a gente vai discutir um pouco sobre esse caractere, tá bom? Então coloquem lá, caráter absoluto ou caractere absoluto. São 3, tá? Esse é o primeiro. Então, número 1, caráter absoluto ou caractere absoluto. Tracinho. O proprietário, coloquem lá. Depois nós vamos discutir isso daí, tá, pessoal? O proprietário pode dispor da coisa como bem entender, vírgula, sujeito apenas a determinadas limitações legais e, vírgula, especialmente, vírgula, a função social da posse. Bom, é óbvio que os caracteres, eles vêm muito do direito romano. Aliás, o próprio Código Civil, ele bebe, né, desse direito romano muito. Né? Então, assim, mesmo no caso específico, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, da função social, é óbvio que hoje nós ainda temos um absolutismo em torno da propriedade. Porque na época de Roma, e eu cheguei a lecionar muito isso daí, direito romano aqui na PUC, o que a gente discute no direito romano? Os direitos romanos eram muito arraigados, né? Eram muito fortes, eram muito poderosos, eram muito extensos. Em outras épocas, né? Como nós estamos vivendo agora, essa época é difícil, né? com o coronavírus, enfim. Mas o que acontece no caso específico? Nós trouxemos essa ideia do absolutismo da propriedade. Você veja que essa questão do proprietário, ele pode se opor, ele pode chegar e falar o seguinte, puxa vida, eu vou doar o meu imóvel. Lógico, fica à vontade. Eu vou alugar o meu imóvel? Perfeitamente, o imóvel é seu. Estou falando em termos de propriedade como um todo. Eu não vou alugar e não vou doar meu imóvel, não vou vender, vou mantê-lo fechado. Perfeitamente. Fique à vontade. Este fique à vontade é exatamente esse caráter absoluto. E é esse caráter absoluto que é a base dos contratos imobiliários. Quando nós ingressarmos nos contratos imobiliários, você vai perceber que esses caráteres, principalmente o absoluto, ele vem à tona. Porque a propriedade no Brasil ela ainda é muito protegida. Tá? Então, assim, esse caráter absoluto, que é você veja, o caráter absoluto está na faculdade. A palavra faculdade já traz um caráter absoluto. Já dá uma ideia desse tom monárquico que é a propriedade. Então, é por isso que a propriedade imobiliária, ela cria uma dimensão muito grande. Né? Porque você pode deixar fechado, você pode alugar, você pode vender, enfim, você pode fazer como você quiser, como você bem entender os seus negócios. Tá? Existe uma limitação, que nós vamos falar daqui a pouco, que está aí nos slides, que é a função social da posse. Tá? Eu deixei aí nesse dispositivo, tão somente a lembrança, para daqui a pouquinho a gente discutir sobre ela, num ponto específico da matéria. Tá bom? Então vamos para o segundo, vou colocar aqui, ó, segundo caractere, tá bom? Segundo caractere, então vamos pegar aqui, vamos colocar lá no seu caderno. Caráter exclusivo. O professor Durval, o senhor não fala exclusivo? Tá bom.
caráter exclusivo ou caractere exclusivo. Traço. A princípio, a mesma coisa não pertence exclusivamente e simultaneamente a duas ou mais pessoas. A duas ou mais pessoas. E veja, pessoal, anotaram, né? Perfeito. Então, veja que interessante que diz aqui, artigo 1231. Anota aí, pessoal, artigo 1231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Muito bem. Nós ainda não vimos o que é uma propriedade plena, mas eu já vou dizer agora. Plena é quando estão reunidos na figura do titular os quatro poderes: usar, dispor, frutificar e reaver. Tá? Então, estando reunidos os quatro poderes na figura do proprietário, nós temos, então, a propriedade plena. Quando eu desloco um ou alguns desses poderes, eu chamo a propriedade de limitada. Tá bom? Por exemplo, na locação, você transferiu para alguém a posse, né? O poder de usar, tá? E o poder de frutificar. Então, você deslocou dois poderes para uma outra pessoa, tá? Então, essa outra pessoa teria esses poderes no exercício, na posse, e você, proprietário, sem dois desses poderes, você agora terá uma propriedade limitada. Quando encerrar o contrato de locação e esses dois poderes voltarem a você, você terá uma propriedade plena. Mas, para nós, ele fala exclusiva. Então, aqui, a ponderação que se faz é a seguinte: toda propriedade tem uma presunção de exclusiva e plena. É uma presunção iuris tanto, mas ela começa assim. Isso quer dizer o seguinte, que isso é o que o direito enxerga como geral, tá? Em que os imóveis tenham apenas um proprietário. Tanto é que isso é um caráter, é um caráter da propriedade. Né? O primeiro é o absolutismo, né? O segundo é a exclusividade. Mas veja que é uma presunção iuris tanto, ela admite prova em contrário. Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que é muito importante. Ah, professor, é um palavreado lascado. Vamos para a parte prática, que é o que interessa. Então, pessoal, isso é muito importante. Né? Quando vocês estiverem realizando um contrato imobiliário, é muito importante que você faça inserir nesse contrato imobiliário, né, essa figura. Né? É importante que você diga se a propriedade é exclusiva ou se ela tem mais do que um proprietário. Porque se você não coloca a presunção de exclusividade, tá? Então, essa é a ideia, tá? Não é um artigo perdido no código, é um caractere da propriedade. Boa, pessoal, vocês já pegaram a idade da coisa, o status da coisa, tá? E já perceberam que é no contrato que o bicho vai pegar, tá? Então, lá se são dois proprietários. Nada de ficar esquecendo a esposa, nada de ficar esquecendo o sócio, nada de ficar esquecendo o condômino, nada disso. Tá? Se forem dois ou mais proprietários, esses proprietários têm que vir para o contrato. Tá? Porque o contrato presume-se, quando eu leio, presume-se sempre, a presunção sempre é de propriedade exclusiva. Tá bom? E a última, o meu caractere que eu mais gosto, que é o irrevogável. Né? Coloquem lá, subsiste independentemente de exercício. Subsiste independentemente de exercício. Enquanto não sobrevier causa extintiva. Ponto. A propriedade transfere-se às gerações seguintes
pelo direito das sucessões. Bom. Ok. Esse é o meu preferido, de longe. Né? Primeiro porque, eu até gosto de dizer, coloca aí uma expressão que eu gosto aí, é perpétuo. É perpétuo. Esse é o meu preferido, é perpétuo. Ah, eu tenho uma sogra perpétua. Azar o seu. Ainda tem uma sogra e ainda chama perpétua. É o fim, né? É o fim. Né? Mas, se tiver nome perpétuo, então é uma bruxa muito danada, porque perpétua é o nome de bruxa, né? Só sendo sogra. Né? Mas volta para a aula, pessoal. Então, aqui, o que nós estamos delimitando aqui? Isso é muito importante. Você vê, se eu comprar uma propriedade hoje, ninguém na minha família vender, doar, nem fazer nada, essa propriedade é da minha família daqui a 400 anos, que é a perpetuidade. Né? Enquanto não sobrevier causa extintiva, ninguém vender, ninguém doar, né? Não, por exemplo, não houver uma desapropriação, não houver, por exemplo, a destruição do imóvel, enfim, são as causas de extinção da propriedade. A propriedade fica no seio da família. A propriedade fica com todo mundo. Então, esse, na minha opinião, esse é um dos grandes caracteres, se não dos três, o mais bonito. Tá? Então, e por quê? Porque uma vez adquirindo, por isso que a gente fala que o imóvel é um bem de raiz, né? E ele é um bem familiar também. Não é familiar porque todos são donos, é um familiar sob o aspecto mais amplo, né? No sentido de que, nesse caso específico, o imóvel fica para a família, o imóvel fica para todos, né? E isso é uma parte muito importante. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os elementos constitutivos, e eu vou dar uma olhadinha para ver como é que ficou o filme aqui, como é que ficou essa parte, né? O filme não, né? Como é que ficou esse primeiro bloco da nossa aula de hoje, tá bom? Um abraço para vocês e até daqui a pouco. Olá, pessoal, bem-vindos, né, à nossa segunda aula sobre propriedade. Nossa segunda aula, segundo bloco da aula de hoje, tá? Lembre-se sempre que eu ainda estou num período de adaptação aqui, mas vai dar tudo certo, tá bom, pessoal? Então, nós vamos imediatamente aos elementos, né, da propriedade, cujo a vinheta está aí, olha, elementos constitutivos. Na realidade, pessoal, em termos de pós-graduação, é sempre bom a gente trabalhar o seguinte, o que eu falei para vocês na primeira aula, a gente, na pós-graduação, você tem que conhecer a alma das coisas. Na graduação, você estuda o instituto, o conceito, o exemplinho e passa para frente, faz a leitura dos artigos de lei. Na pós-graduação, é um aprofundamento, é uma outra visão, é um outro olhar. E além disso daí também, como nós temos em grau de MBA, quer dizer, então, que nós teremos um olhar também negocial. Tá? Nesse sentido, é muito importante que nós voltemos um pouco ao direito romano, porque era tão importante, mas tão importante a propriedade para o mundo romano, o mundo jurídico romano, que eles diziam o seguinte, olha a expressão que eles usam, domínio. Né? O nome propriedade também tem um sinônimo, domínio. Domínio vem de dominus. Dominus quer dizer senhor. E senhor remete a poder. Tá? Então, aqui existe uma ponderação que deve ser feita imediatamente. Você fala hoje caráter dominial, né? O caráter dominial da propriedade. Tá? Então, isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque remete à figura de senhor. Até se você for olhar no antiga locação, que a gente fala senhorio e locatário, e não senhorio e inquilino, e não locador e locatário. Então você veja que a figura, uma das figuras, que é a figura que exercia a posição hoje de locador, era chamada senhorio. Senhorio por quê? Por causa de senhor, de poder. Então, é nesse sentido que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui. No sentido do domínio ter esse poder, tá? O poder do dominus, o poder do senhor.
Então, embora nós trabalhemos, a doutrina trabalha os elementos, né, constitutivos da propriedade, eu gosto sempre de trabalhar também com o seguinte aspecto, né, poderes, os poderes da propriedade. E são 4, né? Nós já vimos que são 4, nós temos reiteradamente trabalhado eles desde a posse, né? Que é usar, frutificar ou gozar, eu não gosto dessa expressão, dispor e reaver. Tá? Então, a primeira parte que eu gostaria que vocês colocassem aí no caderno de vocês, para que nós pudéssemos discutir na grandeza que né, anote lá o primeiro. Então, eu vou colocar aqui elementos constitutivos. Então, você tem o primeiro elemento constitutivo, que é o direito de usar. Direito de usar. Do latim, ius utendi, não é jus, tá? Não tinha J no latim. Então, é ius utendi, com I no final. Anotem lá. O direito de extrair da coisa todas as características e os serviços decorrentes da mesma. Ponto. Aí depois tem aqui uma expressão que é importante você colocar, é o seguinte, coloquem lá. O dono tem a faculdade de usar a coisa conforme melhor lhe convier. Respeitada a legislação em vigor. Bom, esse é um primeiro aspecto. Depois a gente vai evoluir aqui na nossa conversa, a gente pode ou não complementar essa questão. Mas um primeiro ponto que salta aos olhos é o seguinte: nós temos que olhar para o imóvel. Nosso curso é Direito Imobiliário. Então, o que seria o imóvel? Seria o solo e tudo que nele for incorporado natural ou artificialmente. Tá? É nessa seara que você tem que usar, tem que pensar. É alguém usando o imóvel. O que seria usando o imóvel? Extraindo do imóvel as características, os serviços que esse imóvel possa lhe dar. E o primeiro grande serviço que esse imóvel pode lhe dar depende da destinação dele. Se ele for um imóvel residencial, ele lhe dará o conforto de uma residência. Se for um imóvel comercial, é onde estará localizado o seu estabelecimento empresarial, a sua empresa. Então, essa extração de resultados, essa extração de serviços, das características da coisa, é óbvio que vai se reportar a um bem imóvel. Tá? É o nosso olhar, o olhar da nossa posse. Então, e de novo, eu venho com essa circunstância de limitação legal. Por quê? Porque você vai ver ao longo do nosso curso, pessoal, que hoje a propriedade ela sofre muitas restrições. Ela sofre restrições da prefeitura, da municipalidade, ela sofre restrições ambientais, não é? Ela sofre restrições de negócios, não é? Enfim, cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, enfim. Ela sofre toda uma sorte, não é? De interferências que limitam, né, esse poder de propriedade, né? Essa amplitude, né, de que nós tínhamos no direito romano. Hoje as legislações são mais restritivas, por conta do que nós vamos falar daqui a pouco, relacionado à função social da propriedade. Tá? Mas, nesse momento, eu preciso de entender isso, a ideia do uso. Tá? Porque ela é importante. Agora, eu gostaria que você lembrasse do seguinte aspecto, pessoal, e isso é muito importante. Vamos lá. Primeiro lugar, turma, lembre-se sempre que a propriedade é uma faculdade. Isso é muito importante, tá?
Você pode ter um imóvel e não usá-lo, mantê-lo fechado. Não extrair dele as suas características, os seus serviços, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto, tá? Mas o ponto do uso, eu diria para vocês que é o ponto mais visível que tem. Ele chega ao ponto de muita gente confundir, né, propriedade com posse. Fala, olha, é o dono que está usando, mas pode ser um locatário. Muitas vezes isso acontece no condomínio. Nossa, Rose, minha esposa, nossa, você viu, o pessoal do 312 mudou. Aí minha esposa, lógico que mudou, eles eram locatários, mudaram para Ribeirão Preto. Então, o marido foi transferido e falou, nossa, para mim eram proprietários. Então você veja que quase que confunde, né? Posse com propriedade. Então, sabedor de que a propriedade ela tem um aspecto registral, hein? Não esqueça disso daí. É o aspecto registral que vai firmar a propriedade imobiliária. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro poder. Vamos para o segundo. Eu sempre vou colocar na vinheta, se vocês me permitem, para situar vocês na matéria. Tá bom, pessoal? Então, eu volto a vinheta, e até é legal, porque eu aperto o botão, não é? E fica uma interação com vocês. Imagina para mim que coisa bacana que não está sendo aqui, eu gravar da minha casa para vocês, viu? Um momento muito importante da minha vida, não é? Então, tá aí os elementos constitutivos. E o segundo, e agora voltando para o professor Durval, está lá, ó, direito de gozar. Professor, o senhor não gosta dessa expressão. Então, coloque direito de frutificar. Ius fruendi. Ius fruendi. Ius com I, tá? Ius fruendi. Então, consiste em fazer frutificar a coisa, vírgula, auferindo-lhe os produtos que dela emanar. Ponto. Muito bem. Essa ideia, todas essas ideias estão cerradas lá no 1228, vocês lembram? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar. Então, quando ele usa usar, gozar, dispor da coisa, o direito de reaver, ele está falando dos elementos, tá? Que nós chamamos de poderes. E nós estamos no segundo, que é justamente a frutificação. Turma, aqui eu acho que vale a pena, naquela série Recordar é Viver, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho lá para o primeiro ano do curso de Direito, nada muito, só fazer um regresso importante para a gente lembrar dos frutos. Você lembra? Nós temos os frutos naturais, nós temos os frutos industriais e nós temos os frutos civis. Tá? Os frutos naturais é aqueles que a natureza periodicamente renova. Isso existe no direito imobiliário. São as plantações, né? As plantações, porque tudo que for incorporado ao solo, o solo é. Então, e as plantações, elas se renovam naturalmente. Então, são os frutos naturais, né? São, no caso específico, são os filhotes, né, dos animais e tal, tudo aquilo, as plantações, né, tudo isso são frutos naturais, tá? E que o homem, tendo a fazenda, ele extrai. Né? Então, vejam vocês que a frutificação pode não vir só em dinheiro, porque esse é um ponto importante para nós conversarmos. Porque muita gente diz, frutificação é só civil, nós vamos alugar isso daí, vamos ter uma rendinha. Não. Também o capital. Mas ela também pode ser em elementos naturais, como as plantações, tá? Isso é muito importante, viu, pessoal? E se renovam naturalmente. Depois, as industriais. As industriais, nós já estamos trabalhando a mão do homem na indústria. Então, por exemplo, que não nos vai nos interessar mais de perto, por exemplo, um veículo. Sai um veículo Ford da linha de montagem. De quem é? Da Ford. Foi a Ford que o produziu. Então, esse fruto industrial é dela, Ford. Né? É dela, Ford. Tá? Isso é um fruto industrial. E os frutos civis são os juros, né? E os aluguéis. Aqui sim fica mais visível para as pessoas, porque imediatamente quando você fala em frutos de um imóvel, você imagina logo o aluguel. Né? Não, e tem razão. Né?
Mas não podemos esquecer também dos frutos naturais, que são as plantações, tá bom? Isso daí é muito importante, principalmente para as questões relacionadas ao agronegócio. Fechou, pessoal? Entendemos então essa parte? Lembrando sempre, só para naquela nossa revival, né, de recuperar aqui, vamos lembrar sempre que os frutos ainda podem ser pendentes, percebidos, percepiendos e consumidos. Pendentes, ainda ligados à coisa que o produziu. O filhotinho na barriga da mamãe, a maçã na árvore, né? Percebidos, que já foram tirados do que o produziu. A maçã da árvore na mão da pessoa, o filhote, não é, que nasceu do ventre da cadelinha, não é? E principalmente, não é, agora os percepiendos, que é aqueles que já deveriam ter sido colhidos e não foram. Não é? Por exemplo, uma laranja que apodrece, passou da época, então ele é um fruto percepiendo, ele já deveria ter sido colhido e não foi. E por fim o consumido, aí tá fácil, né? A maçã na minha barriga, não é? O dinheiro que você já gastou da renda do aluguel, enfim. Então é só para fazer uma lembrança, tá? Mas o fruto, então, para nós, né, ele tem duas tonalidades principais, duas posições principais. Primeiro, o fruto relacionado ao fruto natural e depois o fruto civil. Tá bom, pessoal? Então, só lembrando isso daí, que isso daí é um ponto importante, tá? Anote aí no seu caderno, tá? Então, professor, já sei, vocês gostariam que eu ditasse, né? Então, vamos lá, pessoal. Ainda nesse poder, né, que é o poder de frutificar. Coloquem lá, pessoal. Esse poder está relacionado principalmente aos frutos naturais, entre parênteses, plantações. Vou deixar em geral, tá? Plantações, fecho parênteses, vírgula. Bem como os frutos civis, entre parênteses, aluguéis, fecho parênteses, ponto. Tranquilo, pessoal? Show de bola. Vamos voltar para a vinheta? Show! Para o próximo elemento constitutivo da propriedade, mais conhecido como poder. É o meu preferido. Né? Qual era o caractere preferido meu? Qual era? Perpetuidade. Perpetuidade. O irrevogável, o caráter irrevogável. Vamos lá. Direito de dispor. É o ius abutendi. Termina com i. Ius abutendi. Tá? Eu coloco aqui uma posição minha, tá, pessoal? O mais importante de todos. Escreva lá. O mais importante de todos. Vírgula. Consiste no poder de vender o imóvel, vírgula, doar o imóvel, vírgula, gravar o prédio de ônus, e de entregá-lo a empréstimo. Bom, é a mais viva expressão do domínio. É a mais viva expressão do domínio. Bom, professor, por que o senhor fala isso? É a mais viva expressão do domínio. Eu gostaria de compreender isso daí. Vamos lá, pessoal. Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Nas outras questões, eu não sei se a pessoa é dona ou se é possuidor. Por exemplo, quem está usando pode ser um locatário, pode ser um comodatário, pode ser um usufrutuário.
não necessariamente o dono. Então, eu não consigo mirar com os olhos e falar, é o dono. Não consigo. Na frutificação também não consigo, porque eu posso ter um caráter de sublocação. Tá? Então, nós vamos para a última. Qual seria a última? A disposição. Aqui é óbvio. Só pode vender o dono, só pode doar o dono, só pode dar em garantia o dono. Entendeu? Ah, mas emprestar. Emprestar também o locatário pode. Mas depende do contrato. Mas esses, né, é por isso que eu falo que é a mais viva expressão do domínio. Porque aqui efetivamente, ao exercer a disposição, eu sei que a pessoa é dona. Ah, professor, o senhor já disse, é mais fácil saber pegar a matrícula. Ok, perfeito. Você já matou essa parte da posse. Né? Propriedade, lógico, é fácil saber quem é, porque está na matrícula. Agora nós estamos estudando as nuances da propriedade. Porque, afinal de contas, é o que eu falo sempre, não adianta nada você querer ser especialista em pós-graduação, né, ser especialista em direito imobiliário em grau de pós-graduação, se a gente não conseguir relembrar, pelo menos numa discussão de pós-graduação, né, essas questões referentes, né, ao domínio, né, a esse outro olhar, que é a mais viva expressão, né, de todos os poderes, é um dos mais importantes, porque aqui que efetivamente você sabe que a pessoa é dona. Tá? Eu tenho esse entendimento, tá bom, pessoal? Então anotem isso daí. E falta ele. Vamos direto lá para ele, que é o último, que é reaver a coisa. Reaver a coisa. Entre parênteses, rei de rei mesmo, rei. Outra palavra, vindicatio. Só que esse vindicatio é vindicatio. Rei, como se fosse um rei, vindicatio. Fecha o parênteses. Coloquem um tracinho, direito de sequela. Esse direito de sequela, né, ele está lá, não tem conceito melhor do que o próprio dispositivo legal, quando ele fala assim, lá no 1228, infine. Ele coloca o seguinte, o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Tá vendo, pessoal? Olha que interessante, né? Então, o que acontece? Qual é o direito de sequela? É ir atrás da coisa que é minha. Com todos os poderes que eu tenho. Tá? Com todos os meios e mecanismos que eu tenho judiciais para buscar essa coisa do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, presta atenção, são expressos. Direito não tem palavras inúteis. Que injustamente. Então, eu já estou na posse injusta. Posse injusta, violenta, clandestina, precária. Ex-vi, ex-clan et precária. Lembra? Eu já estou numa injustiça. Posse não justa, sim injusta. Que injustamente, aí não tem palavra inútil, a possua. Eu não posso ir atrás de posses justas, porque eu seria repelido. A pessoa falou, eu queria, mesmo locatário, falou, dá licença, meu, eu vou entrar, o senhor não vai. Não tem cláusula, o senhor entra na minha casa essa hora. Mas eu sou dono, mas agora eu sou possuidor. Né? Então tem esse aspecto. Bom, pessoal, na posse justa, não adianta querer ir atrás, porque vai ser repetido, mesmo o proprietário. E aqui ele trabalha a figura da detenção. A detenção, ela está no código, no artigo diferenciado, né, que é o artigo de detenção, né, que a gente já tinha falado, né, e também, pessoal, e o mais importante, nesse aspecto específico, ele fala, ou detenha. Então, mesmo, o que era a detenção? A detenção era a posse sob ordem, lembra? Ela não configura a posse, ela é um fâmulo da posse. Lembra de fâmulo da posse? Então, é um fâmulo da posse, tá? Então, esse é um aspecto importante para vocês aqui, tá? Por quê? Porque você já verifica, né, de que a figura da detenção também pode ser alvo de uma ação possessória, de uma ação reivindicatória. Tá? Embora ele não seja possuidor. Porque esse dispositivo, na parte final, infine, depois da última vírgula, ele vai trabalhar justamente essa questão.
do poder de quem quer que injustamente possua ou detenha. Tá bom? Então, esses aspectos são aspectos importantes, tá? Então, nós temos aqui, né, as 4 configurações, os 4 elementos constitutivos da propriedade, também conhecido nos botecos como poderes da propriedade. Tá bom, pessoal? Então, nós já vamos lá para o nosso slide, né? As modalidades. Ah, rapaz do céu, não é? Como eu gosto dessas modalidades. Então, nós já vamos voltar aqui para as modalidades. E nós já vimos duas delas no bloco passado. Né? Quando a gente estava falando que a propriedade presume-se, lembra, plena e exclusiva, até prova em contrário. Então, você já pode colocar aí que a primeira modalidade que nós temos de propriedade é a propriedade plena. E coloque um tracinho, propriedade plena. Quando estão reunidos no titular do domínio, os 4 poderes da propriedade. Bom, então se diz que é uma propriedade plena. Tá? Então você está usando, você tem a possibilidade de dispor, você tem a possibilidade de frutificar, tem a possibilidade de reaver. Na realidade, basicamente, é um dono na posse. Aquele imóvel que é dele. Tá? E aí você vai falar o seguinte, esse dono tem 74 imóveis. Então, muito provavelmente, ele vai ter uma propriedade plena só, que é daquele que ele usa. Tá? Que ele usa efetivamente. Tá? Esse ela tem propriedade plena, porque estão reunidos os poderes. E à medida que ele vai, né, nos outros, e aí ele vai, por exemplo, ele tem uma casa em Campos do Jordão. Então ele vai para Campos do Jordão, e naquele momento a propriedade dele é plena, porque ele pode usar, ele pode expor. Não é? Agora, se ele empresta um imóvel desse daí, já é limitada. Não é? Se um outro imóvel ele coloca um locatário, também já é limitado. Tá bom? É só pensar o seguinte, isso fica fácil. Plena, quando estão reunidos no proprietário os 4 poderes, usar, frutificar, dispor e reaver. Tá? Então a gente diz proprietário pleno. Isso daí é muito importante. Ah, professor, por que eu tenho que saber isso daí? Mas não sei o que, essas expressões todas. Querido, lembre-se sempre, você vai ser um especialista em direito imobiliário. Já pensou você passar uma vergonha num lugar onde a pessoa pergunta para você, você fala, não lembro que era propriedade plena. Puxa, isso daí, às vezes é uma falha que vai te custar um parecer, vai te custar um posicionamento, colocar você à frente de um negócio, um poder de fogo numa leitura de uma escritura pública, ao escrever um artigo, você tem que se conhecer. Tá bom, pessoal? Então, voltamos à vinheta, a outra modalidade, que é a modalidade restrita ou limitada. Restrita ou limitada. Aqui tá fácil. Restrita ou limitada. Quando um ou alguns, dos poderes inerentes à propriedade, quando um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade estão deslocados do seu titular. Bom, e aí nós chamamos de propriedade limitada. Tá bom, pessoal? Por que, então, propriedade limitada? Boa. Porque um ou alguns, são 4, 1 ou 2 ou 3, né, estão deslocados do proprietário. A locação é um caso, o comodato é um outro caso, que é o empréstimo, o usufruto é outro caso. Enfim, nós temos vários casos de que o proprietário tem esses poderes deslocados para essa pessoa. Usufrutuário, locatário, comodatário, e não estão reunidos nele todos os poderes. Então, nós vamos dizer que a propriedade dele é do tipo limitado, tá bom? Pessoal, nós vamos fazer uma pausa agora nesse segundo bloco nosso da aula de hoje. Cada aula nossa terão 4 blocos de 30 minutos, tá bom? Então esse é o segundo bloco. Por quê? Porque eu não vou entrar agora em propriedade resolúvel,
eu entro no próximo bloco, porque ela é um pouquinho maior, a gente vai precisar de uma maior informação, tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui, tá? E daqui a pouco nós estaremos aqui para o terceiro bloco da nossa aula de hoje. Fechou, pessoal? Muito obrigado pela compreensão de vocês e mandem notícias como é que o professor Durval está saindo nas gravações dele, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal. Tchau! Olá, pessoal. Bem-vindos aí ao terceiro bloco da nossa aula de hoje. Lembrando que nesse período da quarentena, né, pelo coronavírus, nós iremos para as aulas da pós-graduação 4 blocos de 30 minutos, tá bom, pessoal? Então, esse é o terceiro e o penúltimo bloco. Cada bloco nós teremos 30 minutos. E nós já, mais do que rapidamente, já vamos para a última das modalidades. A primeira, a propriedade plena, a segunda, a propriedade limitada e a terceira, a propriedade resolúvel. Muito bem. Para falarmos um pouco de propriedade resolúvel, nós precisamos voltar um pouquinho. Poxa, professor, sim, pessoal, pós-graduação a gente tem que, quando for necessário, realmente voltar, tá bom? Então, nós vamos voltar agora um pouco lá na matéria para a gente poder discutir quais eram os elementos do negócio jurídico. O negócio jurídico presente no artigo 104 do Código Civil Brasileiro, e os negócios jurídicos tinham os elementos naturais, essenciais e acidentais. E nos acidentais eu tinha a condição, o encargo e o termo. Lembrando que a condição ela pode ser suspensiva e a condição pode ser resolutiva. A propriedade resolutiva tem no bojo do negócio, tem dentro dela justamente essa condição resolutiva. A condição suspensiva, se vocês lembrarem, se vocês puderem se lembrar, como é que era, pessoal? Em primeiro lugar, a condição dizia respeito a um evento futuro e incerto. Então, o assunto ficava suspenso, né, o negócio, perdão, ficava suspenso, até que sobreviesse esse evento futuro e incerto. Ao acontecer esse evento futuro e incerto, o negócio que estava sob condição suspensiva passa a vigorar, passa a produzir efeitos. Na condição resolutiva, a ideia é exatamente o contrário. O próprio nome já diz, resolver, por fim, né? Condição resolutiva. Então, nesse caso específico, o que vai acontecer, pessoal? No cerne do negócio é inserida uma condição futura e incerta do tipo resolutivo. Isso quer dizer o seguinte, se o evento futuro incerto acontecer, o negócio é desfeito. A propriedade fica perdida. Isso acontece muito hoje nos contratos de empréstimos bancários, de financiamentos via SFH, em que você tem hoje, em substituição à hipoteca, que é um instituto mais antigo de direito real, que nós vamos estudar, inclusive, na nossa pós, mas não com profundidade, porque a hipoteca hoje é muitíssimo pouco utilizada, nós utilizamos mesmo hoje a alienação fiduciária de bem imóvel, tá? E o que acontece? Lá no cerne desse negócio, desse empréstimo, mediante a contratação dessa cláusula, o que vai acontecer? Se você inadimplir tantas parcelas, vamos dizer, 3 parcelas, né, e não atender às regras de convocação do cartório de registro de imóveis para adimplemento dessas parcelas atrasadas lá no cartório de registro de imóveis, então o que ele faz? O próprio cartório de registro de imóveis opera a resolução. Ele extingue a sua propriedade, né, pela cláusula resolutiva constante do negócio, põe fim à sua propriedade. No outro dia seguinte, você passa a ser possuidor de um imóvel que era seu. E mais do que isso, pagando locação. Então, pessoal, é uma cláusula que eu diria perigosíssima. Perigosíssima. Com certeza, há muitos anos atrás, uma grande editora de São Paulo pediu para que eu escrevesse um livro, 50 maiores perigos do Código Civil. E eu acabei não tendo tempo, eu tenho uma parte desse livro e tal, e eu acabei editando os 10 maiores perigos.
esse perigo não estava entre os 10, mas ele estava entre os 50. Por quê? Porque quando você vai fechar um negócio imobiliário, você tem que tomar muito cuidado para verificar se não há uma cláusula com uma condição resolutiva. Por quê? Porque senão esse imóvel nunca será seu, efetivamente. Ele é seu, vigora, parabéns, você é o novo proprietário. Mas só que o que acontece? Vem futuramente um evento futuro, incerto, aí sendo redundante, vem esse evento futuro e incerto, que é o inadimplemento, e você perde a propriedade pelo inadimplemento. Mas é injusto, não vou dizer se é injusto, se é justo. Estou dizendo que é um instituto jurídico e que todos, a esmagadora maioria dos mutuários deste país que tem crédito imobiliário via SFH tem alienação fiduciária no seu contrato. Portanto, eles são chamados de proprietários, mas é uma propriedade resolúvel. Por quê? Porque dentro dessa propriedade consta lá uma cláusula que se ele não pagar as parcelas, ele perde a propriedade do imóvel. Então, pessoal, essa cláusula é de sumíssima importância para o advogado. Imagina você, por exemplo, contratado para dar segurança a um negócio jurídico, e eu sempre vou fazer a minha pós com olhar em negócio, tá? Você é contratado para assessoria de um negócio jurídico e não presta atenção numa cláusula dessas, né, que pode, eventualmente, estar escamoteada, um outro negócio, dizendo que essa propriedade, né, ela vigora, mas diante de um evento futuro incerto, o qual vai resolver o contrato, ela vem escamoteada. Você tem que tomar muito cuidado nessa cláusula para verificar se ali não está embutida uma condição resolutiva. Porque se estiver embutida uma condição resolutiva, aí a coisa realmente vai ficar perigosa. Por quê? Porque o seu cliente que adquiriu um imóvel, que se acha proprietário pleno, não é proprietário pleno. É o pior proprietário que tem. Porque a propriedade limitada está deslocada, você possivelmente está ganhando dinheiro. A propriedade resolúvel tem ali dentro um evento futuro incerto que vai dissolver a sua propriedade, vai roer a sua propriedade. Então, ela é, sem dúvida nenhuma, muito perigosa. Tá? Então, a gente vai vê-la novamente, né, depois, mas um pouco mais de puxado na parte do SFH, mas fica aí essa ponderação e vamos colocar no caderno, então, essa propriedade. Então, vamos lá. Propriedade resolúvel. Coloque o traço. Configura-se quando no bojo do negócio realizado, foi inserido pelas partes uma condição resolutiva, vírgula, o que dá à propriedade essa configuração resolutiva, vírgula, isto é, vírgula, acaso sobrevenha o evento futuro e incerto retratado no negócio, a propriedade é desfeita. Bom, então, não preciso falar mais nada, né, pessoal? Eu acho que aí você já percebeu o poder de fogo que tem essa cláusula, por isso que eu deixei ela para esse bloco, o cuidado que você deve ter. Eu não estou falando na alienação fiduciária de imóvel, isso aí é irresistível, filho. É o contrato padrão do SFH. Ou você assina na linha pontilhada ou não tem empréstimo. Aí não acabou, entendeu? É adesão. Estou falando num negócio normal, em que uma cláusula dessa daí pode passar desapercebida de um advogado, e aí depois você se verá aí numa situação muito difícil para sustentar perante o seu cliente, porque é que você deixou passar uma cláusula dessa. Fechou, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo item nosso.
Fundamento jurídico. Pessoal, essa é uma parte da aula que eu queria uma atenção de vocês especial, porque assim, ela foge um pouco do nosso padrão. Né? Nosso padrão é um padrão de negócios, né? É um padrão muito prático. Vocês me conhecem, já sabem de longa data, como eu sou um professor que eu gosto de falar muito na prática. Né? Eu gosto que vocês tenham um outro olhar sobre o Instituto Jurídico, um olhar de pós-graduação mesmo, de negócio, de MBA. Mas aqui eu faço sempre questão de deixar na pós, né, esse item. Embora seja um item assim, um pouco filosófico, mas ele é muito bonito. Né, e já rendeu alguns excelentes trabalhos de final de curso. Tá? Então, nós já vamos para a vinheta, né? Então, fundamento jurídico. Então, nós temos quatro teorias para poderem sustentar de quando se inicia a propriedade. A primeira teoria é a teoria da ocupação. Então, são quatro teorias que vão sustentar, né, de como se inicia a propriedade. E a primeira é a teoria da ocupação. Então, coloquem lá. A mais antiga de todas. Dentre os seus adeptos, ecoa a tese de que a ocupação é o fundamento da propriedade. Vírgula, alargando o domínio do ser humano. Ponto. Bom, se vocês forem nos filmes antigos, vocês vão verificar o seguinte, que os portugueses, os espanhóis, os holandeses, então eles iam até determinadas terras, América do Sul, América do Norte, com os ingleses, enfim, e tomavam posse das terras. E já batiam no peito dizendo, olha, eu sou o novo proprietário. Porque eu sou o primeiro a ocupar essas terras. Se você assistiu os filmes de Far West, ou Faroeste, para o português, leu Tex, né? Enfim, você vai lembrar de que muito da colonização dos Estados Unidos foi com base nessa teoria, em que as pessoas se deslocavam até terras nunca antes ocupadas. Pessoal, isso é uma discussão muito grande, porque tinha os índios já ocupavam essas terras em qualquer das Américas, seja do norte, seja central, seja do sul, né? Então, essa é uma teoria interessante, porque os índios já ocupavam, não é? Mas o direito os despreza, quer porque não eram cidadão do ponto de vista jurídico, quer pela questão de não serem batizados, né? Então, toda uma questão, toda uma conjuntura da época, mas o direito afasta esses índios, considera esses índios possuidores das terras, tão somente, e faz com que esses desbravadores, né, passem a ter o domínio dessas terras pela ocupação. Então, por isso que está colocado aí que é a mais antiga de todas. Tá? É a que o senhor mais gosta, professor? Tem aí... Não é a que eu mais gosto. Mas eu acho importante, do ponto de vista histórico, né, que amanhã ou depois você vai falar assim, de onde se inicia a propriedade? Então você vai buscar. Você vai falar, olha, existem teorias, né, que sustentam a gênese da propriedade, a primeira da ocupação, a mais antiga. Enfim, você tem que ter um pouco desse domínio para que você possa demonstrar a sua capacidade de conhecimento e de interpretação do direito imobiliário, principalmente em grau de pós-graduação. Tá bom, pessoal?
Então, voltando lá para a vinheta, para a gente ver onde nós estamos, no fundamento jurídico, vamos para a próxima. A teoria da lei. Já sabe, essa é a minha preferida. Não é só a minha preferida, como é do Brasil também. Então, o que essa teoria diz? Essa teoria diz o seguinte, eu já vou ditar, tá, pessoal? Que a propriedade tem por fundamento a legislação. É a legislação quem vai dizer quem é proprietário. Ora, mutatis mutandis, mas bem assim longe, pensa no crime, o homicídio. Por que homicídio é crime? Porque está na lei. É um fato típico, está na lei, dentro do direito penal. E por que existe a propriedade? Porque a lei cria a propriedade. O que foi uma absoluta verdade. A legislação, como nós conhecemos hoje, ela vem de legislações. E ela vem de ordenamentos. Ela vem de aparatos legislativos. E que culminam até hoje com um poder de fogo muito grande. Pessoal, vocês pegam, por exemplo, apenas para ilustrar essa nossa aula, você veja o 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos só se adquirem com o registro no cartório de imóveis, né, dos referidos títulos, salvo os casos expressos neste Código, 1227. Então, você perceba aqui, já sem grandes e maiores considerações, que a própria legislação é quem vai dar esse norte de quem é dono e quem não é dono. E a legislação brasileira já deu. É dono quem registra. É dono quem está no cartório de registro de imóveis. Tá? Enquanto não for levado a registro o título, inclusive consta o anterior como proprietário. Já nem é mais. Mas o direito não quer saber. O direito brasileiro é o seguinte, o que diz a lei? A lei diz que é dono quem registra, quem está na matrícula. Assunto encerrado. Não fica brigando. Tá? Então, vamos colocar lá no seu caderno o seguinte. Por essa teoria, a propriedade é uma ficção legislativa. Vírgula. Porém, efetiva, vírgula, presencial, vírgula, documental, e, vírgula, principalmente, vírgula, emanando efeitos a partir do registro do título aquisitivo, a partir do registro do título aquisitivo, no cartório de registro de imóveis, vírgula, na respectiva matrícula. Bom. Ok, pessoal? Aí você vai falar o seguinte, não, Durval, sabe o que eu estava pensando aqui? Não tem propriedade sem título, não? Não. Como é que você chega lá no cartório, bate na porta do cartório e fala, como vai? Bom dia, tudo bem? Eu sou o Durval São Júnior, tudo bom? O senhor me conhece, eu torço para São Paulo Futebol Clube, moro em São Paulo, capital, tenho 2 filhos, não é? E eu gostaria de vir aqui para dizer que eu sou o novo dono de um apartamento na Vila Maria, aqui em São Paulo. Você é louco? Cadê o título? Não, não tem, eu estou falando. Não é assim. É necessário que você leve um título. Esse título pode ser uma sentença de uso capião. Né? Esse título pode ser uma escritura pública de compra e venda, pode ser uma escritura pública de doação, pode ser uma escritura pública de dação. Enfim, né? É necessário um título para que, então, o seu nome possa ser inscrito na matrícula do imóvel como proprietário. Entenderam? Então, essa para mim, é a mais acertada de todas. Ela tranquila. Agora, é lógico, pessoal.
Tem países, por exemplo, que não vieram as legislações como nós viemos, né, de Portugal, da Itália. Então, são países onde o common law, que é o direito costumeiro, impera. Então, por exemplo, nesses países, não, até por força do próprio costume, né, a propriedade pode, inclusive, ser passada por um papel normal, por um negócio particular. Quando no Brasil, acima de 30 salários mínimos, ela só é permitida por escritura pública, sabe, em casos muito especiais, como de bancos. Tá? Então, assim, você veja que nos países em que há o common law, há o direito costumeiro, né, isso é muito mais tranquilo, mas também mais inseguro. Eu acho que o sistema português ele é muito bom, é um sistema registral. São as aulas no Legale lecionadas pelo professor Kikunaga. Tá? É um direito potente, a lei de registros públicos ela é excessiva, mas ela é excessiva, mas precisa ser excessiva. Ela é burocrata, mas ela precisa ser burocrata. Por quê? Para dar uma certa, não, uma segurança nos negócios jurídicos. Ainda assim, ainda temos rolo no Brasil. As mentes são muito brilhantes, mas vai te dar uma segurança no negócio. Por quê? Porque você sabe que quem é dono está na matrícula. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Então, essa teoria da lei é uma teoria que, da minha preferência, é a teoria que o Brasil usa. Eu acho uma teoria muito bacana. Tá bom? É dono quem está na matrícula, isso quem diz é a lei, o próprio Código Civil brasileiro. Fechou, pessoal? Tranquilo? Próximo. Vamos para a nossa vinheta. Então, nós temos lá, olha, fundamento jurídico. O próximo é um que eu gosto muito, viu, pessoal? Não vai dizer que não é o meu preferido, eu já disse, meu preferido é o da lei, mas eu tenho simpatia, que é a teoria da especificação. O que seria a especificação? A especificação, né, a aquisição da propriedade pela transformação da matéria-prima. Essa é a especificação. Então, por exemplo, quando você pega uma pedra, alguma coisa assim, e transforma numa obra de arte, transforma numa escultura, você especifica e se transforma no novo proprietário daquele bem. Vamos voltar ao carro na fábrica da Ford, que está na linha de produção criada por Henry Ford. Né? E aí o que com Ford T? Né? E aí o que acontece? Quando o carro sai, por que o carro é da Ford? Né? Em primeiro lugar, porque a Ford especificou. A Ford que o construiu. Ora, se a Ford construiu, ela é a dona. Então chama-se teoria da especificação. Quem constrói, quem transforma a matéria-prima em coisa nova, seria o seu novo proprietário. Tá? Do ponto de vista de imóveis, nós teríamos que falar das incorporações. Por quê? Porque o solo é uma coisa natural, né? É coisa de Deus, é a crosta terrestre. Aí nós não conseguimos a criação de solo, mas o solo já vem nos dado. O que nós conseguimos é realizar as incorporações nesse solo, tá bom? Então coloquem lá, pessoal, teoria da especificação. Por essa teoria, vírgula, seus sustentadores observam que a propriedade vem pela especificação, vírgula, isto é, vírgula, pela criação de uma nova coisa a partir de uma matéria-prima. Bom, também chamada teoria do trabalho. Bom, porque o trabalho, além de engrandecer o homem, de torná-lo digno, né, ainda tem esse poder
transformador daquilo que ele especificar ele ser o seu proprietário. Isso daí, com todo o respeito do mundo, na Idade Média nós tivemos artífices, né? Mesmo quem muita gente que derrubou, né, a monarquia francesa foram os maçons, e grande parte desses maçons eram artífices, eram artesãos, né, que transformavam matérias-primas em coisas novas, né? Por exemplo, na Itália ficou muito famoso, né, aquele pessoal que pegava os couros dos animais falecidos, né, e realizavam a sua conversão para vamos dizer assim, quase papel. Só que ao invés de você escrever no papel, você escrevia no couro, tá? Era caro, mas era uma possibilidade de guardar aquilo que você precisava. Então, quando você precisava apagar, você raspava esse couro, né, e escrevia em cima. Bom, então você veja que nós temos esse exemplo, depois nós temos exemplo de sapateiros, nós temos exemplo dos marceneiros, e todos esses artesãos que transformam as coisas naturais, né, que transformam a matéria-prima, né, num outro produto, e aí são os donos desse produto, e aí os vendem. Bom, no campo de vista do direito imobiliário, nós teríamos que pensar nas incorporações. Fechou, pessoal? Então vamos lá para o nosso querido, amado, estimado vinheta, e nós já voltamos para a última teoria, que é a teoria da natureza humana. Teoria da natureza humana, a quarta e última teoria. Veja, pessoal, essa teoria ela cresce, ela nasce no seio da Igreja Católica, né? E o que ele coloca lá? Anotem lá no caderno de vocês. A propriedade é inerente à própria natureza humana. Vírgula. Foram concedidas ao homem pelo Criador para que possa prover as suas necessidades e dos seus familiares. Ponto. Tranquilo, pessoal. Uma teoria bonita, uma teoria teológica, uma teoria sustentada pela igreja durante muitos anos, né, de que o homem é dono porque Deus deu, né, quase numa superposição, né, daquela beática ocidente, bendita seja a posse. A posse Deus deu ao homem do planeta todo, isso teologicamente falando, eu não discuto. Né? A propriedade eu já discuto. Por quê? Porque a propriedade é uma criação humana, né? Então ele não poderia ter dado a propriedade, porque a propriedade, né, vem de documentos, vem de registros, né, vem de uma outra invenção do homem que não uma invenção divina. Então há uma certa confusão aí nessa teoria, né, eu sempre sustentei isso daí, e que deveria ter separado a posse da propriedade, deixando a propriedade de fora, né, tornando essa teoria especienda desnecessária. Tá bom, pessoal? Nós vamos dar uma paradinha aqui, tá bom? E nós vamos depois partir daqui a pouco para o quarto e último bloco da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Bem, pessoal, bem-vindos ao nosso quarto e último bloco da aula de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a compreensão de vocês. O professor Durval ainda está se adaptando, volto a insistir, essa é a minha primeira aula nessa plataforma, mas é uma plataforma muito amigável, muito gentil com o usuário, sem complicações, e eu estou tentando me esmerar aqui ao máximo para poder levar a vocês da melhor forma possível essas aulas enquanto perdurarem esse sistema de quarentena do coronavírus aqui em São Paulo. Tá bom, pessoal? Então eu quero desde já mandar um abraço a todos vocês do Brasil inteiro e dizer que esse nosso esforço grandioso, né, principalmente de nós paulistas, do nosso tamanho, de quantos casos nós já temos aqui,
e da nossa possibilidade, da nossa responsabilidade, né, de mantermos a nossa quarentena para o bem não só de todos os paulistas, como de todos os brasileiros. Tá bom? Meu grande abraço para você, onde quer que você esteja. Fique na paz de Deus, fique na paz. Né? Vamos nos irmanar, vamos orar. Mas nós estamos aqui nessa aula também para discutirmos o direito imobiliário a partir dessa pós-graduação MBA em Direito Imobiliário. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos já imediatamente voltarmos lá. Né? Nós vimos o fundamento jurídico, né? Que são 4 as teses. Né? Nós vimos a particularidade de cada uma das teses. E na extensão do direito de propriedade, é necessário, a professora Durval, o senhor não vai me falar que nós vamos voltar para o direito romano, não é? Então, pessoal, vamos voltar ao direito romano. Não é? É isso mesmo. Por quê? Porque, na realidade, essa parte, não é, introdutória da propriedade, essa parte, vamos dizer assim, conceitual da propriedade, nós bebemos muito do direito romano. Foi uma fonte muito presente no Código Civil, tanto nos Códigos Civis anteriores, o 16, esse, né, de 2002, da comissão presidida pelo Miguel Real, enfim, tá bom? Então, assim, são códigos que nos trouxeram uma legislação, eu disse a vocês, uma legislação voltada do direito romano, voltada dos direitos, vamos dizer assim, da Alemanha, um pouco da Alemanha, mas menos do common law, tá bom? Então, bebemos muito da fonte romana, que também é uma fonte muito utilizada por Portugal. Fechou, pessoal? Então, nós já vamos agora, né, a extensão do direito de propriedade, não sem antes passarmos para vocês uma expressão romana que é qui dominus est soli dominus est ad coelos et ad inferos, que quer dizer o seguinte: quem é dono do solo é dono dele até o céu e até o inferno. Essa era a expressão que nós tínhamos no direito romano. Quem é o dono do solo? Qui dominus est soli, né? Dominus est, é dono, né? Et ad coelos, coelos céu, et ad inferos, que é o inferno, tá bom? Então você veja que a extensão do direito romano, né, era muito grande, né? Era muito grande. Então, ela ia até o céu e até o inferno. Então, se quisesse construir uma torre de Babel, poderia. Né? Quiser fazer obras profundas de fundação, você poderia. Hoje isso já não é mais possível, pessoal. Por que hoje isso não é mais possível? Por uma razão muito simples. Nós temos hoje, né, como próprio a expressão, né, extensão do direito de propriedade e depois as restrições, nós temos muitas restrições ao direito de propriedade, tá? Então, nessa parte, nesse tópico de extensão do direito de propriedade, eu quero que você coloque o seguinte, eu vou ditar, tá bom? Historicamente, na extensão, tá? Não estou falando da restrição. É o introdutório da restrição. Então vamos lá, retornando. Historicamente, vírgula, desde o direito romano, vírgula, o direito de propriedade sofria pouca restrição, vírgula, tendo em vista o brocardo romano, abre aspas, quem é dono do solo é dono deste, vírgula, quem é dono do solo é dono deste, vírgula, desde o céu até o inferno.
Fecha aspas. Bom, essa extensão considerável do direito de propriedade imobiliário vírgula, passou a sofrer restrições no começo do século XX, vírgula, atingindo um ápice ao final do mesmo século, vírgula, com as questões públicas e ambientais. Bom, que trouxeram severas restrições à extensão do direito de propriedade. Bom, aí você vai me dizer o seguinte, professor Durval, vamos pensar aqui em termos de pós-graduação. Vamos lá, então, pessoal. O senhor falou em direito público e direito ambiental. Não estão no mesmo patamar? Não, pessoal, o direito público é um direito de primeira geração. Na realidade, a gente pode até dizer que ele é uma parte de primeira geração e uma parte de segunda. Porque os direitos de primeira geração são os direitos que Deus nos deu vida, honra, liberdade, enfim, solidariedade. E o Estado também preza esses direitos. Embora a gênese do Estado, né, esteja concentrada nos direitos de segunda geração, né, parte da doutrina, até pequena, mas entende de que eles, ao observarem todos os direitos de primeira geração, também podem ser considerados, e não é, né, pessoal? A gente sabe que não é. Eu escrevi um livro, no livro eu faço bem a diferenciação. Direitos naturais, depois os direitos que o ser humano inventou, né, dentre eles o direito constitucional, enfim, o direito público, está aqui no segunda geração, e depois os direitos de terceira geração, nos quais estão os difusos e os ambientais. Tá? Mas, como o direito ambiental vem muito do direito público, é normal o equívoco, mas eles são, uma de segunda geração, uma parte pequena da doutrina dizendo que uma parte, um pezinho na primeira também, e o direito ambiental na terceira geração, tá bom? E nas parcerias nós temos o público, a privado e o público-privado, que é o PPP, né? As parcerias público-privadas, tá bom? Muito bem, então nós já voltamos imediatamente para cá, para então entendermos que aquele... Porque, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, para a gente discutir uma coisa da alma do Instituto, sabe? E não adianta nada a gente ficar conceituando sem conhecer a alma. Eu acho que o mais importante do cientista, o mais importante do especialista é conhecer profundamente o Instituto. Não o conceito deles. Não é uma aula de graduação, é uma aula de pós-graduação. Nós estamos discutindo aqui, o Durval como um cientista, pelo meu grau de mestrado, e vocês, postulantes a esse grau de cientista, como especializandos, né, no sentido de trabalhar os institutos com a alma, reconhecendo eles na sua essência mais pura. Então, aqui, pessoal, é interessante fazer uma passagem com o pátrio poder romano. O homem, Roma, num período que, pelo amor de Deus, não tinha nada de feminismo nem nada, o homem tinha um poder, né, de vida ou de morte sobre o seu filho e sobre a sua esposa. Tá? Então, assim, era meio que Hammurabi o negócio. O Código de Hammurabi dizia, quando a mãe está com o pai tem poder sobre ela. Quando ela está com o seu marido, o marido tem poder sobre ela.
Quando ela é viúva, os filhos têm o poder sobre ela. E o Código de Hammurabi chega ao detalhe de dizer que a mulher nunca poderá ser conduzida à sua própria vontade. É lógico, pessoal, isso aí já ficou muitos anos atrás, 2.600 anos atrás. Mas o direito romano ainda carrega um pouco disso. Então você veja que o pátrio poder, a pessoa tem decisões de vida ou de morte sobre a outra pessoa. E isso aconteceu com a escravidão, né? O poder de vida ou de morte sobre o escravo, no qual não era uma pessoa, era uma coisa, enfim. Então você veja como a coisa era muito poderosa. E você imagina, seu pátrio poder, imagina a propriedade. Então ninguém chega a falar de não, querido, aqui é minha terra. Dá licença, Estado, você não venha se intrometer aqui que a terra é minha. Tá? Eu faço o que eu quero. Então essa era a ideia. Tá? E a extensão era tudo, até o céu e até o inferno. Fechou, pessoal? Tranquilo? Entendemos essa passagem. Você vê como o pátrio poder, né? Você viu? Né? Tinha poder de vida ou de morte. Veja as extensões dos poderes romanos. E a extensão da propriedade também era bem puxada, tá bom? Agora nós chegamos a uma época de restrições. E aí, grande parte dessas restrições, quem vai impor é o próprio Estado. E do que você pode construir, do que você não pode construir, do que você pode incorporar, enfim. E tudo isso está na lei, que é um dos pontos que nós vamos verificar daqui a pouco, restritivos da propriedade. Você veja, por exemplo, dispositivos como esse do Código Civil, que vão dizer o seguinte, ó, 1229, pessoal. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidades tais que não tenha interesse legítimo em impedi-las. Né? Então vejam vocês o seguinte, o que você tem aqui, que não é até o inferno. Não é até o inferno. Quer dizer, existe uma limitação. E essa limitação está na legislação ambiental, que nós vamos estudar com o professor Durval, ambiental imobiliário, onde você vai verificar que grande parte das incorporações, inclusive algumas obras civis, né, grande parte dessas obras civis precisam de licença ambiental. Então, é uma limitação ao seu direito de construir. As áreas de proteção permanente. Eu comprei esse terreno aqui na praia e no morro e eu vou derrubar todos esses coqueiros, vou derrubar tudo isso daqui. Não pode, pessoal. Não é assim mais. Tá? Então, mas muita gente diz, o mundo está ficando sem graça. Não, mas a gente também não pode deixar as coisas ao Deus dará, entre aspas, porque senão realmente se perde a mão. Então é muito importante essa presença poderosa do Estado, né, com a sua função de príncipe, a supremacia do interesse público. E essa supremacia do interesse público, ela é bem pesada aqui nesse tópico de restrição à propriedade, né, ao direito de propriedade. Então vejam vocês o seguinte, pessoal. Anotem aí no caderno o que eu vou colocar agora e depois nós vamos classificar essas restrições. Coloquem lá. Atualmente, o proprietário é muito sacrificado. Isso nós estamos falando das restrições, tá, pessoal? É muito sacrificado nas suas faculdades dominiais. Usar, dispor, modificar, vírgula, contra a sua vontade ou voluntariamente, vírgula, no interesse da coletividade, vírgula, no próprio interesse, ou de terceiro. Bom, muito bem. São várias, né? As principais são as legais.
A doutrina, meus amigos, ela costuma classificar as restrições em 3 formas. Então, nós vamos começar com a primeira, que nós já discutimos tanto, que é a questão legal. Então, são as restrições legais. Coloquem um tracinho. São impostas a todos por ordem legislativa. Vírgula. Com efeito erga omnes. Bom. Muito bem. Então, nós vamos na Constituição Federal, lá tem um monte, né, de restrições. Né? Você vai no Código Civil, nossa, o Código Civil está lotado, está lotado. Quando você vai chegar no direito de vizinhança, nossa, aqui a coisa pega, né? Por exemplo, você pega aqui, por exemplo, dos limites entre prédios, não é? O 1297 do direito de tapagem. Você pega o 1299 do direito de construir. Então, veja aqui, ó. 1300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Olha o próximo, 1301. É defeso é proibido. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 metro do terreno vizinho. Então, e daí vem, nossa, ó, 1303, na zona rural não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. Então, vejam, pessoal, todas essas ordens legislativas culminam em restrições à extensão do direito de propriedade. Então, essas são consideradas as restrições legais. Depois, nós temos a segunda classificação de restrição, são as judiciais. Judiciais. Então, você coloca um traço. Aquelas impostas ao proprietário por força de decisão judicial. Vírgula. No interesse da coletividade, vírgula, no bem-estar comum, vírgula, principalmente, vírgula, em obediência aos princípios gerais do direito. Bom. Muito bem, pessoal. Isso é muito importante, porque quando você percebe uma discussão dessa, você fala assim, nossa, Duval, essa discussão é bem subjetiva, nessa discussão de restrições judiciais. Sim, se são legais, já são legais. Né? Mas o Poder Judiciário o faz quando há um vácuo na lei. Né? E aí ele trabalha nesse vácuo, principalmente com base no interesse da coletividade. Vocês lembram isso daí, né? Na interpretação da lei e nos princípios gerais do direito, nos direitos naturais. Eu acho que não tem muito a ver, mas a gente pode trabalhar hoje aqui nessa aula com essa recente medida e depois o caçar, né, dessa ordem judicial de fechamento de algumas estradas do estado de São Paulo, dentre elas a Tamoios, que leva ao litoral norte. Tá? Então, nesse sentido, você veja que o juiz local ficou entre duas coisas poderosíssimas. O direito constitucional de ir e vir e o direito constitucional à vida. Eu, particularmente falando, eu acho que a vida é superior ao seu direito de ir e vir. Até porque o direito de ir e vir não está na cabeça do artigo 5º. E na cabeça do artigo 5º está a vida. Todos os brasileiros, estrangeiros, residentes no Brasil, têm direito à vida, liberdade, enfim. Então você percebe, pessoal, que a vida ela tem uma fatoração, ela tem uma importância superior. Né? Então, isso daí é muito importante, por exemplo, aí você vai falar, professor,
Me dá um exemplo mais prático do direito imobiliário, que é o que importa para nós, para a gente poder se situar aqui na nossa aula. Perfeitamente, pessoal. Eu dou esse exemplo agora. Você tem um prédio que a convenção condominial diz o seguinte: olha, você não pode instalar ar-condicionado. Por quê? Porque a fiação é antiga, enfim, o prédio não comporta, a eletricidade que chega aqui não dá, diversos motivos. E aí o que a pessoa faz? A pessoa então ingressa com uma decisão judicial, com uma ação judicial, e fala: olha, magistrado, acima do interesse da coletividade está o meu direito proprietário. Eu estou passando um perrengue desgramado com as crianças aqui, num calor lascado que é o Brasil. E, por favor, me dá uma ordem para mim poder instalar um ar-condicionado, pelo menos no quarto dos meus filhos menores. E aí o juiz estará diante do que eu estou falando agora, do direito de propriedade e da restrição do direito de propriedade em prol da coletividade, em prol da segurança de todos que residem naquele condomínio. Então, pessoal, isso é um exemplo clássico na área condominial da restrição do seu direito de propriedade, em prol da coletividade. Tá? Você não vai achar na lei instalação de ar-condicionado. E não desce a essa casuística. Mas é importante você ter essa informação para que você possa se situar amanhã ou depois, quando esse assunto chegar no seu escritório. Você vai falar: olha, trata-se de uma restrição ao direito de propriedade, né, e eu vou buscar uma decisão judicial. Então, nós vamos classificar. Se a decisão judicial for desfavorável em prol da coletividade, então você tem uma restrição judicial. Bom, pessoal, fechou? Esse é o exemplo, tá? É nessa seara aí que nós devemos pensar em termos de negócios, em termos de pós-graduação. E a terceira classificação, né, é a classificação negocial. Negocial. Aí você fala para mim, vamos lá tá lá, ó, nas restrições ao direito de propriedade. Ela é chamada de negocial ou voluntária. Não é? Aí você vai me dizer o seguinte: bom, professor Durval, deixa eu só colocar aqui, porque eu gosto de ficar olhando para vocês. Essa voluntária, pessoal, é uma coisa muito simples. Não é lei, não é ordem judicial. Nós nos impusemos essa restrição. Mas quem faria isso? Alphaville faria isso, não fez. Não pode construir muro. Então, você quer morar aqui? Quer morar aqui nesse, entre aspas, loteamento? Quero. Então, você tem que seguir as regras da associação. E as regras da associação impedem o seu direito de construir dessa maneira. Então, é uma restrição ao seu direito de propriedade, que não vem da lei, não é uma decisão judicial, é o seu mero arbítrio. Então, coloquem lá um tracinho que decorre do mero arbítrio das partes. Vírgula. Que restringem o direito de propriedade no próprio negócio jurídico. Bom, aí você vai falar: nossa, professor, que interessante, né? A pessoa se restringe. Restringe, pessoal. Restringe no interesse do bem comum, restringe no interesse da coletividade, restringe no seu próprio interesse de outrem. Tá? Então, é como eu disse lá em cima, antes de classificar, nós dizemos lá: no meu próprio interesse, no interesse de terceiro, no seu interesse, lembra? Está lá no tópico, né, de restrição ao direito de propriedade. Tá? Então, essas são as classificações que nós temos da restrição ao direito de propriedade. Pessoal, na próxima aula,
nós vamos falar, olha que interessante, na função social da propriedade. E esse é um tema que hoje emerge e é muito importante, pessoal. É imperdível essa aula. Eu tenho interesse em terminar a propriedade, o Instituto da Propriedade, na próxima aula. Então, se você puder nos assistir, eu gostaria muito. E dizer a vocês do meu agradecimento pessoal, né? Muito me honra, mais uma vez, fazer parte dos quadros do Legale. O Legale, como sempre, fazendo de tudo para levar a vocês todas as aulas da pós, né, no conforto do seu lar, no conforto do seu escritório, em observância à quarentena. Eu quero dizer do meu coração que farei também o máximo em me adaptar a essas novas plataformas, né, mas eu vou conseguir. E se vocês puderem mandarem WhatsApps para mim, dizendo se está bom, enfim, ou posicionando o Legale, dando alguma sugestão, tá? Eu agradeço. Por enquanto, pessoal, essa é a webcam que eu tenho, tá? Ela não é uma webcam mais profissional, porque eu nunca precisei de usar para este fim o meu computador. Então, eu nunca me preocupei em ter, mas o Legale já está fazendo aquisição de câmeras mais firmes, né? E aí a gente vai, mais poderosas, levar o professor Durval e uma melhor resolução para vocês. Tá bom, pessoal? Fico meu muito obrigado por estarem aqui comigo, né? Mais uma aula da pós de MBA em Direito Imobiliário. Lembrando, sempre são 4 blocos de 30 minutos, tá bom, pessoal? E a gente não pode passar, porque o streaming ele só pode 30 minutos, tá bom? Mas a gente está aqui, a gente fará o máximo para atender todos vocês, nós, todos os professores e o Legale também. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Um abraço a vocês, um grande abraço aos seus familiares no Brasil inteiro, no exterior. Estaremos juntos, sempre irmanados, no bem de todos nós, na coletividade, no meu amor por vocês, na minha atenção por vocês e por todos os brasileiros e estrangeiros também nesse momento difícil que passa o mundo. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!